cristãos liberais criticam a igreja porque muitas vezes ela não se posiciona mais em assuntos polêmicos que envolvem política e sociedade. Essas críticas são justas? A igreja deveria participar mais da sociedade ou ela deveria se resguardar? Esse aqui é o canal Todavia. Aqui você vai ouvir sobre assuntos contemporâneos em relação à fé cristã. Se você desconhece o nosso trabalho aqui, fica a recomendação para que você veja os nossos vídeos mais recentes, acompanhe as nossas playlists, há muito material e eu acredito que alguma coisa vai interessar você. Mas vamos lá, a igreja precisa se manifestar em todas as situações? Ela tem sempre que dar o seu palpite e deixar clara a sua opção? Bem, quando a gente pensa em críticas dessa natureza, parece que elas também são movidas por interesses políticos. Há uma parcela desses cristãos liberais que já tem uma posição política muito bem definida. E eles esperam e contam que a igreja pense e haja exatamente como eles, que ela siga a mesma cartilha. Mas aí nós temos que pensar em algumas coisas. Primeiro, a igreja entende que o seu papel é a missão. Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ele diz que a sua igreja não pertence a esse mundo, mas ela está no mundo. A gente vê no livro de Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos estavam muito focados em pregar o evangelho e muitas vezes eles até caíam em desobediência civil, mas não porque eles fossem pessoas revolucionárias no sentido político da palavra, mas eles desafiavam as ordens para parar de pregar, porque eles sentiam que deveriam compartilhar a mensagem do Mestre. Essa era a ordem que eles tinham. Embora fossem cidadãos do Império Romano, acima disso eram cidadãos do Reino dos Céus. E quando eles tinham que optar, era muito clara a sua preferência por obedecer a Deus. Seguindo esse modelo, a Igreja de Deus nesse tempo também tem um papel muito definido. E esse papel não está no campo da política, mas da pregação. A igreja com isso deve se isentar de ser participativa da sociedade? É claro que não. Ela cumpre um papel social muito importante, aliviando as mazelas de pessoas carentes, ajudando pessoas a se reconstruir, a vencer os seus vícios e também a se posicionarem dentro da perspectiva que Deus tem. E uma sociedade onde as pessoas obedecem a Deus é uma sociedade diferenciada. É claro, a igreja nunca vai conseguir converter todo o seu entorno. Não é esse o seu papel. Ela é uma atalaia. Como servos de Cristo e parte dessa igreja, cada cristão deve pregar o evangelho e encarná-lo. Isso é muito importante. Quando nós estamos introjetando o evangelho em nossa própria vivência e agimos na sociedade como atores sociais, mas moldados pela perspectiva do reino de Deus, nós podemos fazer a diferença aonde quer que sejamos. Um segundo ponto também é digno de trazermos a consideração. Eu já mencionei isso em partes, mas para deixar claro, as críticas que se fazem à igreja muitas vezes decorrem de uma mentalidade secularizada. E há um vídeo aqui no canal que fala apenas desse fenômeno, a secularização, ou a perda de referenciais religiosos. A pessoa de mente secularizada, muitas vezes ela pode até mesmo continuar frequentando a igreja e declarar formalmente a sua adesão a um sistema de crenças. Mas esse sistema de crenças já não traz mais impacto na vida e na experiência da pessoa. Ela já segue outros referenciais, sejam os referenciais desse mundo consumista, alguma ideologia antibíblica ou mesmo mistura suas crenças com outras populares, uma espécie de sincretismo que tem se tornado cada vez mais frequente. Então a gente consegue mapear muitas dessas críticas como partindo dessa mentalidade. É claro, se uma pessoa acredita num sistema diferente e tem outros referenciais, é óbvio que ela vai desconfiar da direção que a igreja tem seguido. E aqui vale um adendo. Eu não estou dizendo que a igreja, que é composta por homens, e homens são pecadores, ela nunca falhe, ela nunca erre. Não é uma espécie de triunfalismo institucional que está sendo defendido nesse vídeo. É evidente que às vezes a igreja pode falhar por omissão ou pode falhar dando um tom errado ao seu discurso, mas não me parece ser o caso na maioria das vezes. Parece que muitos cristãos estão se esquecendo que Cristo mesmo declarou que o seu reino não é deste mundo. Estão mais preocupados em adquirir coisas e em melhorar esse mundo, que se esquecem de que
Esse tipo de impacto só é válido se tivermos em conta a perspectiva escatológica mostrada nos evangelhos. E quando eu falo de escatológico, também tem um vídeo aqui sobre isso no canal, sobre escatologia, os dois tipos de se compreender essa palavra. Quando eu falo aqui de escatologia bíblica, eu estou me referindo aos acontecimentos finais. Esse mundo não vai durar para sempre. Os cristãos não devem procurar simplesmente melhorar esse mundo, ou então o cristianismo não passaria de uma espécie de idealismo, e bem ingênuo por sinal. Paulo mesmo fala que se as nossas esperanças em Deus se concentram apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma terra renovada aguardando o cristão. Isso não deve levar a uma total desconsideração pelo mundo em que vivemos. Os cristãos, sim, devem continuar como bons cidadãos, pagando seus impostos, sendo respeitosos às leis, desde que elas não entrem em conflito com a obediência ao seu Senhor. Devem manter os seus princípios a todo custo, sendo bons vizinhos e ajudando o seu próximo em todas as oportunidades. Mas esse mundo jaz no maligno. Deus não quer recuperá-lo. Deus vai destruí-lo, reconstruir um novo mundo. E é dentro dessa perspectiva que o preparo individual se faz muito importante. Eu, se creio nisso, tenho que me preparar para o reino que Deus vai trazer. Eu preciso mudar a minha vida e ajustá-la à perspectiva que Deus quer que eu tenha. E Deus deixou muitas, variadas e ricas instruções nesse sentido. De maneira que é sintomático o que nós estamos vendo nas redes sociais. Pessoas protestando contra os princípios do Evangelho, contra o estilo de vida do remanescente de Deus e contra o próprio conceito de um povo remanescente. Como se isso fosse preconceituoso ou arrogante. E também, mais uma vez, há vídeos aqui no canal sobre isso. A verdade é que o povo de Deus tem um papel nesse tempo. E devemos ser muito criteriosos e buscar na palavra de Deus, nas orientações que Ele deu, aquilo que devemos de fato praticar, em contrário às orientações que nós vemos presentes nas mídias e nos comentários de grandes autores, porque eles de fato não têm essa mesma preocupação que um cristão tem. Assim, a igreja não tem que ser uma palpiteira de luxo, alguém sempre disposto a dar contribuições que ninguém pediu. Isso não vai tornar a igreja mais relevante. A igreja precisa ser a igreja. A igreja precisa se ajustar cada vez mais para ser fiel à sua comissão. E quando eu falo de igreja, estou me referindo aqui especialmente a cada cristão de forma individual. Quando nós ajustarmos a nossa vida àquilo que Deus pede, não vamos estar exatamente atingindo as expectativas do mundo, ou nos preocupando com momentos específicos em que o mundo está agitado por uma série de acontecimentos, sejam sociais, políticos ou de qualquer outra ordem. Mas vamos ter preocupações eternas que vão alcançar as pessoas porque oferece a elas uma esperança além das coisas que acertam. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. E que Deus nos ajude a ser fiéis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar porque isso ajuda demais o canal. E ajudar outras pessoas a perceber qual deve ser de fato o nosso foco enquanto cristãos. Considere também se inscrever aqui no canal porque sempre tem um vídeo novo a toda semana. A gente se vê, um forte abraço, Deus abençoe você.